Nós estamos estudando sobre a autoridade religiosa. Muito bem, né? Então nós temos discutido que no mundo religioso atual, né, existem muitas autoridades religiosas, né? O Papa, o Edir Macedo, o Allan Kardec, o Chico Xavier, Ellen White, Jaime Semple McPherson, né, e tantas outras figuras que fundaram religiões ou que, né, estão na presidência de uma denominação, numa sede mundial de um movimento religioso, e notamos que cada denominação religiosa, um movimento religioso humano, tem a sua autoridade religiosa, e geralmente é uma autoridade religiosa igualmente humana, né? Agora, para nós, lembra, quando eu falo nós, estou falando exatamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas nesta sala, né? Para nós, aqui queremos ser simplesmente cristãos, simplesmente discípulos de Jesus, filhos de Deus. Quem é que deve ser a nossa autoridade? Jesus, né? E Jesus apenas deve ser a nossa autoridade, ele que deve mandar, comandar, né? Decidir, ele que deve ser obedecido por todos, amém? Agora, como é que nós vamos obedecer Jesus? Como é que Jesus vai mandar em nossas vidas, vai exercer sua autoridade sobre nós? Através da palavra escrita, né? Então, lembrando a lição de João 1, conheça o verbo, a palavra escrita nos remete à palavra viva. Então, conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, de preferência 2 capítulos por dia, né? Nós vamos conhecer, amar e obedecer Jesus. E nós vamos estar debaixo da autoridade dele. Uma pessoa que não conhece a Bíblia, não faz o que a Bíblia diz, ela pode ser o maior igrejeiro que for, né? Mas não estará debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Amém? Então existem muitas autoridades religiosas no mundo atual, mas a Bíblia, como a palavra de Deus, deve ser considerada a maior. Ok, a mãe do Cauã tá te chamando aí rapidinho. Então nós discutimos o seguinte: já que todo mundo diz que a Bíblia é a palavra de Deus, né? As pessoas deviam estar muito interessadas em quê? Em ler a Bíblia. As pessoas deveriam estar muito interessadas, mas muitíssimo interessadas mesmo, em perguntar sempre o que a Bíblia diz. Se a pergunta que a Bíblia diz é a coisa mais importante, então o hábito mais importante é a leitura da Bíblia. E aí eu já disse que nós conhecemos pessoas de várias denominações que estão naquelas denominações há 10, 20 anos, e quando se pergunta se a pessoa já leu a Bíblia, né, ela nunca leu a Bíblia, nem um livro da Bíblia, né? Às vezes lê versículos ou capítulos às vezes, e capítulos famosos que todo mundo já conhece, né? Salmo 23, né? A oração do Pai Nosso, Salmo 91, né? Então, quer dizer, ele não leu a Bíblia. Leu algumas partes da Bíblia, né? Isso não quer dizer ler a Bíblia. Mas o ponto é que se a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos ler. E esse é o primeiro pecado que as pessoas cometem contra a Bíblia, que é não ler, né? Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que leem as palavras de Deus, né? Então temos que ler. Nós vemos também aqui na outra aula, né, atitudes erradas de tratar a Bíblia. Quais são algumas? Uma delas é abrir a Bíblia a esmo, né? Na passagem que cair e achar que o Espírito vai descer na cabeça e falar alguma coisa para mim, que eu quero, né? Isso é uma maneira errada de tratar a Bíblia. Na verdade, tudo que está escrito na Bíblia já é o que Deus quer para você. Já é o que Deus quer para nós. Nós temos que entender, praticar e aplicar aquele ensinamento no momento certo, né? Quando a circunstância aparecer. A outra atitude é, né, comprar uma Bíblia bem grande, bem bonita e fazer o quê? Deixar aberta ou fechada como um móvel, né? Como um bibelô, como um enfeite distante, né? Achando que o livro físico da Bíblia, né? A capa, os papéis, as folhas vão ter algum efeito mágico, né? Mas não é assim que Deus usa a Bíblia, né?
Temos mais uma Bíblia ali para quem quiser usar. Já que estamos falando da Bíblia, então as pessoas têm que pegar a Bíblia, né? Então, outra atitude errada em relação à Bíblia é achar, né, que cada um pode ter a sua interpretação, né? Então, às vezes, a mesma passagem da Bíblia, a pessoa diz, eu acho isso, o outro diz, eu acho aquilo, o outro diz, eu acho aquilo outro, está todo mundo achando muito bom, né? Só que cada um tem a sua opinião, mas Deus tem a opinião dele. E quando as pessoas descobrem na Bíblia a opinião de Deus, vale para quantas pessoas nesta sala? Para todos. Todo mundo. Né? A vontade de Deus é uma só para todo mundo, para cada um aplicar na sua realidade de vida. Mas é a mesma verdade, é a mesma vontade de Deus para nós, é o mesmo sentido. Né? Então a Bíblia não muda de sentido. É nós que aprimoramos, né, ou aprofundamos a nossa compreensão daquele sentido que tem a Bíblia e que sempre teve desde que ela foi escrita lá, né, até o dia de hoje. Amém? Então é descobrir no sentido original da Escritura o que ela significou para os seus leitores originais lá no passado, que nós vamos conseguir aplicar ela corretamente para as nossas vidas hoje. Amém? Então, Lucas, uma regra aí para você guardar na sua mente, você que ensina bastante a palavra, é que um trecho das Escrituras não pode significar hoje, em nossos dias, o que ele nunca significou no dia que ele foi lido pelos seus leitores originais, né, do passado. Então, bem, e aí nós vimos na outra aula, né, que, né, a Bíblia seria a regra, não é isso? A regra, né? As 4 linhas, né, onde a vontade de Deus se mantém, se processa, se faz, e saindo da Bíblia, então você, né, sai das 4 linhas e aí você não tem mais critério nenhum para julgar se está ou não fazendo a vontade de Deus. Então a Bíblia seria a regra, o padrão para medir os assuntos espirituais, né? Então, se uma pessoa quer saber a verdade sobre Maria, sobre o Espírito Santo, sobre a divindade de Jesus, sobre a Trindade, sobre qualquer outro assunto, né? Às vezes a pessoa vem e pergunta, qual é a igreja certa? Né? Então, quer dizer, todas essas perguntas, onde é que a pessoa vai achar a verdade? Na Bíblia. Né? Não é nas minhas opiniões, na sua, na denominação X ou Y, né, ou nas experiências dos outros. É na Bíblia. Então a Bíblia vai ser a regra, o padrão exato para medir os assuntos espirituais. Amém? E note bem, há uma vantagem que é, todos não dizem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, quando as pessoas se voltam para a Bíblia, como a palavra de Deus, entendem exatamente o que ela diz e começam a praticar, isso vai gerar uma unidade entre as pessoas. Então a Bíblia não causa divisão. O que causa divisão é o homem ler a Bíblia, mas fechado, e dizer eu acho isso, eu acho aquilo outro. Aí o outro achou diferente, acabou, ninguém vai fazer nada igual, né? Então o ponto é convergir todos para a Bíblia sendo a palavra de Deus, ela mostra a vontade de Deus para todo mundo da mesma forma, né? Já falamos sobre, né, a Copa do Mundo, onde os times de futebol de várias nações dão um espetáculo, mesmo sendo de línguas, culturas, né, e costumes diferentes, eles conseguem uma harmonia naquele esporte, a razão qualquer. Eles conhecem, né, e jogam pelas mesmas regras, né? Por que não há unidade no mundo religioso? Eu saio aqui nessa avenida, eu vejo uma denominação, vejo outra, são totalmente diferentes. E eles nem sentam para conversar, senão vai dar briga, né? Um vai querer roubar o dinheiro do outro, né? O cliente do outro. Mas, de modo geral, essa divisão também ocorre por conta de doutrina, de princípios, né? Então quer dizer que o mundo religioso não tem a unidade que a Bíblia exige, pela qual Jesus orou, porque cada um fez a sua própria regra e joga por ela, ao invés de deixarem suas ideias de lado, né, e jogarem pelas regras divinas. Amém?
Então, então eu quero aprofundar um pouco esse conceito, coisas que eu não falei na aula passada, é que se a Bíblia é uma só, por que as pessoas não entendem a Bíblia da mesma forma? Existem muitas razões para isso. As razões são variadas, né? Mas uma coisa que eu posso trazer aqui, né, que está de acordo com a lição que nós queremos passar, é que as pessoas não entendem a Bíblia da mesma forma porque elas já adquiriram, antes de entrar em contato com a Bíblia, um preconceito, uma ideia já formada antes, né? Ou seja, eles têm um preconceito religioso, uma ideia já formada antes do que elas acreditam que é certo, que é errado, que é de Deus e que não é, antes de chegar onde? Antes de chegar na Bíblia, né? Então, essas influências vêm por causa da denominação que a pessoa frequentou, né? Ou cresceu naquela tradição religiosa, né? Ou quer seguir Deus, mas entra numa igreja qualquer e começa a ser influenciado por aquelas crenças religiosas, e aí ela vai para casa com a Bíblia. Quando ela abre a Bíblia, né, ela já tem o quê? Várias ideias já formadas, vários preconceitos, né? Várias coisas que ela já acredita que deva ser assim porque falaram, porque se pratica naquele meio religioso, né? E aí quando ela vai para a Bíblia, ela tende a ver o quê? Aquelas coisas na Bíblia, mesmo que não estejam lá. Então esses preconceitos, eles funcionam como lentes coloridas, né? Se eu colocar a lente rosa, eu vou ver tudo cor de rosa. Se eu colocar a lente azul, eu vou ver tudo azul. Aí você vai me cumprimentar, eu vou falar tudo azul, né? Então quer dizer, então esses preconceitos funcionam como lentes coloridas, né? Então se a pessoa olha para a Bíblia, né, com as lentes da Igreja Católica, né, ela vai ver na Bíblia as doutrinas católicas, ainda que as doutrinas católicas não estejam lá. Mas o preconceito, a ideia formada que ela já tem, faz com que ela veja. Então vamos supor que ela vai ler uma passagem que fala sobre Maria. Aí olha, a Bíblia fala sobre Maria, olha aqui que coisa, ela é intermediadora, ela nem está falando aquilo. Mas o preconceito que ela tem já faz com que ela inverta-se ou sobreponha aquilo que ela está lendo, uma ideia religiosa, né? Vamos supor que a pessoa, né, já acredita, né, que se deve guardar o sábado, né? Então ela tem uma lente, ela já tem essa ideia, né, que o sábado é eterno e tudo, né, que é pecado trabalhar no sábado. Então quando ela olhar na Bíblia as passagens do Velho Testamento que fala sobre o sábado, ela vai dar uma importância muito grande. Quando ela vê na Bíblia outras passagens que parecem diminuir a importância do sábado, né, na vida do povo de Deus, ou mesmo da lei de Moisés, então ela vai dar uma importância muito pequena. Ou nem vai querer ler ou entender direito aquelas passagens, né? Mas não é porque a Bíblia diz aquilo, é por causa do preconceito, né? Então, a pessoa, mesma coisa, a pessoa tem muitos preconceitos, né? Semana passada nós tivemos perguntas sobre adoração com instrumentos musicais, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre o dízimo, né? Porque já tem o quê? Não é porque a pessoa estudou a Bíblia, fez um estudo profundo da Bíblia sobre aquele assunto e chegou à verdade. Não é por causa disso. É porque ela já tem um preconceito, uma ideia que foi martelada na mente dela, erroneamente, e quando ela lê algumas passagens na Bíblia, ela não consegue entender da maneira verdadeira. Então a pergunta que eu fiz foi a seguinte, né, se a Bíblia é uma só, por que as pessoas não conseguem entender a Bíblia da mesma forma? Existem muitas razões para isso. Às vezes o orgulho da pessoa de admitir, né? Às vezes a pessoa quer se projetar sobre os outros e, né, tem que mudar alguma coisa lá na Bíblia, né? Mas geralmente nas pessoas mais comuns em geral, as pessoas não entendem a Bíblia da mesma forma porque elas veem a Bíblia com um preconceito. Uma ideia religiosa que seja,
né, já formada antes de partir para o estudo sério da Bíblia. Tá? Então, se ela olhar para a Bíblia com as lentes, né, da Igreja Batista, ela vai ver na Bíblia as doutrinas batistas, ainda que as doutrinas batistas nunca estiveram lá. Se ela olhar para a Bíblia com as lentes da Igreja Universal, ela vai ver na Bíblia as doutrinas da Igreja Universal, ainda que aquelas doutrinas não estejam lá. Tá? Então, o que a gente faz quando a gente parte para um estudo sério da Bíblia, né? Então a gente tira as lentes coloridas. Nós então deixamos de lado os nossos preconceitos religiosos, né? E vamos ler a Bíblia e estudar somente a Bíblia e perguntar somente o que a Bíblia diz. Mas bem que eu disse deixar de lado os nossos preconceitos religiosos. Eu não disse jogar fora todos os nossos preconceitos religiosos. Eu disse deixar de lado. Porque pode ser que alguns desses preconceitos realmente se confirmem pelo estudo da Bíblia. Então nós vamos manter isso, porque está lá, está confirmado. Mas outros, talvez, né, nós vamos ver que não tem nada a ver, são deturpações das Escrituras. E aí, à medida que nós estudamos a Bíblia, crescemos espiritualmente na sua compreensão, nós vamos desfazendo eles. Amém? Mas é importante ter essa humildade e não deixar que o preconceito me impeça até de ouvir uma coisa diferente, né? Porque às vezes eu tenho aquele preconceito, a pessoa já falou que eu não acredito, então eu já vou embora, não quero mais estudar, fecho a casa, não abro mais para ninguém, né? Não, vamos ouvir, vamos ver o que é que a Bíblia diz. E se eu estiver lendo a Bíblia constantemente, 2 capítulos por dia, né, João e Atos, certamente eu vou ter até o que perguntar sobre o assunto que eu estiver dúvida. Mas o ponto é não deixar que os preconceitos religiosos que nós aprendemos, né, às vezes desde pequenininho com nossos pais, nossos avós, nos impeça de ver agora a verdade, né? Amém? Então falando sobre verdade, vocês acham que a verdade é objetiva ou subjetiva? O que é uma coisa subjetiva? Hein, Nanês? Eita, hein? O que é uma coisa subjetiva? Nós estamos perguntando o seguinte, a verdade é objetiva ou subjetiva? É objetiva, concordo. Mas o que é uma coisa subjetiva então? Contrário de objetivo. Contrário de objetiva, muito bem. O que é uma coisa objetiva? Uma coisa certa. Direto, no ponto, aquilo. Objetiva é uma coisa certa, direta, Sem rodeio, sem esconder nada. sem rodeios, né? A verdade é objetiva. Por quê? Porque ela é lógica, ela é concreta, ela é incontraditável, né? A verdade não tem variações. A verdade não muda, ela é imutável. Então a verdade é objetiva, lógica, concreta, provável, imutável, né, incontraditável e de validade universal. Agora se eu perguntar, né, qual que é, né, a cor, né, da pintura dessa sala, então a pessoa vai falar vermelho, né? Aí se a pessoa falar vermelho, o que a gente vai pensar dela? Ela tem um problema de vista, né? Porque é verde claro, tá vendo? Então o que acontece com a verdade, né? A verdade é uma só. É verde claro, a pintura dessa parede, é lógico, é concreto, é provável e vale para todo mundo. Eu também. Né? Vale para todo mundo. Eu. Agora, se a pessoa está vendo vermelho, então aí nós temos que questionar. Ou todos nós estamos errados, Ou só a pessoa tá certa. ou só aquela pessoa está certa. As duas coisas não podem ser. Né? Tá vendo? Porque a verdade é objetiva, lógica, coerente, incontraditável, imutável e vale para todo mundo. Tem validade universal. Tá vendo? Então uma simples, né, cor de parede nós definimos pela verdade. Então quando a gente fala da Bíblia, fala das coisas de Deus,
Nós falamos que a Bíblia é verdade. Mas aí as pessoas começam a tratar a Bíblia não de forma objetiva. Elas começam a tratar a Bíblia de forma subjetiva. E é aí que está o grande erro. Né? Porque se o que está escrito na Bíblia é a verdade, então é uma verdade lógica, coerente, provável, incontraditável, Só que eu não única, quero ser verdade. né? Única e de validade universal. Tá? O que é uma coisa subjetiva então? Subjetiva é algo abstrato. Pode mudar a qualquer momento. Pode mudar a qualquer momento, ou seja, depende do ponto de vista individual, depende das circunstâncias, é relativo, tá vendo? A verdade não é subjetiva, não existe verdade subjetiva. Existe a verdade. A verdade não é relativa, não depende das circunstâncias, não depende do ponto de vista, não vai mudar. Tá vendo? Então ela não é subjetiva. Ela não é pessoal, individual, particular. Não. Ninguém pode ter a sua verdade. Né? A verdade não é propriedade de indivíduos. A verdade é uma lei. Uma lei universal. Né? Ou seja, então a verdade é objetiva, lógica, coerente, incontraditável, única e vale para todo mundo. Então, quando você lê a Bíblia, quando você se aproxima da Bíblia, você tem que ter esse conceito de verdade. Mas qual que é o grande erro das pessoas? Até dizem que a verdade é objetiva, mas quando elas vão para a vida religiosa, quando elas vão para as escrituras, elas começam a querer o quê? Né? A se relacionar com a verdade como se a verdade fosse de natureza subjetiva, e não é. Né? Não é. E é aí que a pessoa às vezes pode deixar a sua emoção, seu sentimento interferir na compreensão que ela tem das escrituras. Né? Então sempre que a gente for ler, estudar, se relacionar com Deus através da Bíblia, você tem que entender e levar a sério que você está diante da verdade. E a verdade não é subjetiva. Não é pessoal, não é individual, não é relativa, não depende do ponto de vista de ninguém aqui, nem da circunstância. A verdade de Deus, para ser verdade, verdade mesmo, tem que continuar tendo os atributos de verdade. E a verdade é objetiva, lógica, coerente, provável, única e que vai valer para todo mundo. E se a pessoa não tiver com essa verdade, ela está com a mentira. Ela está errada. Ela ainda precisa conhecer. Amém? Então, quando a gente parte para um estudo sério da Bíblia, igual a gente está fazendo aqui, então nós queremos que você deixe de lado o quê? Os preconceitos. Todos os seus preconceitos religiosos. Certo? Eu achei que o Espírito Santo é assim. Você achou, mas o que você achou é uma coisa subjetiva, individual, pessoal, relativo, depende das circunstâncias ou da sua falta de conhecimento completo. Agora nós vamos ver o que Deus diz, e essa é a verdade objetiva, tem que ser aceita por quem mesmo? Por todos. Aí não tem discussão mais, né? Então, deixe de lado os seus preconceitos. Sejam eles quais forem. Lembra, deixa de lado. Por quê? Porque à medida que você lê e estudar a Bíblia, você vai saber se aquele preconceito estava certo ou estava errado. O que tiver certo, você só reforça e continua. O que estava errado, você se desfaz. Amém? Amém. E tem que ter esse conceito, né, de verdade em relação às Escrituras. Verdade objetiva, lógica, coerente, única e de validade universal. É disso que a gente está
tratando aqui. Amém? Muito bem. Então a Bíblia é uma coleção de quantos livros mesmo? 66. 66 livros. Parabéns, muito bem, né? E a Bíblia foi escrita por quantos homens? Cerca de 40 homens, né? Escreveram os 66 livros da Bíblia durante um período de 1500 anos. Né? Foi um livro que surgiu do nada. Não surgiu do nada não, Foi da né? hora pra outra. Exatamente, às vezes a pessoa, né, não acredita na Bíblia porque acha que um cara sentou, começou em Gênesis, né, e terminou em Apocalipse, né? Ele estaria bem cansado, né, se fosse assim, né? Mas não, na verdade a Bíblia teve 40 autores, né, humanos durante um período de 1500 anos, né, desde que Moisés começou a escrever Gênesis.